É uma honra ter o Senhor conosco nessa noite, né? Esposa da minha prima, sobrinha do meu pai ali, né? Janaína. Então, irmãos, ele teve aqui domingo. Eu tô ali, eu sou assim, eu fico no meu cantinho atrás, o som dando uma ajeitadinha ali no áudio. E o que o Senhor fala comigo ali, eu venho cá e faço. Eu falo comigo, dá oportunidade pro rapaz ali, o missionário, amém. Deus te usou profundamente. Eu estou lá e estava sentado ali domingo, Deus falou, vai lá, te convida ele. Eu falei, Senhor, o Senhor manda, eu faço. Agora você que vai aceitar, né? Amém. Deus deu tudo certo, quando Deus manda, não tem erro. Eu fiz irmãos, vai iniciar uma campanha aqui de 12 elos. 13 elos, era 12. Mas eu sentia mais um apóstolo. Depois que Judas foi traído, apareceu mais um discípulo, né? Matias, né? E o que acontece? E estava um domingo sobrando, que era o último domingo. Não é que Deus está certinho, né? Eu falei assim, nossa Senhor, eu não tinha percebido isso. Então não vai ser 12, mas não vai ser 13. Irmãos, os 12 confirmaram, né? As 12 pessoas confirmaram. Só fiquei triste com uma pessoa. Eu conheço ela desde quando ela era na fé, na igreja, pequena. Hoje, graças a Deus, Deus levantou. Nem respondeu minha mensagem para dizer assim, ô meu amigo, eu tenho nessa data aí, eu tenho algo marcado. Fingiu, leu minha mensagem, leu meu chamado, leu tudo, mas ficou em silêncio. Porque hoje, Deus levantou um patamar legal, glória a Deus pela vida dele, continue levando, mas não podemos esquecer, irmãos, das raízes. Quando nós éramos humildes, éramos pequenos, né, pastor Zé Carlos? As congregações pequenininhas, quando convidava a gente ia com maior alegria. Hoje prega em lugares grandes, né? Graças a Deus, por isso que é usado por Deus. Mas a raiz a gente nunca pode perder, né, irmãos? Então, pastor João, é uma honra ter o senhor aqui. Fica à vontade nessa noite. Vamos orar, porque você já está muito abençoado em nome de Jesus. Não, vem cá, Janaí, vem cá. Vamos fazer como faz. Nós faz comigo e minha esposa que nós vamos pregar. Você vai orar pela vida, eu sei que já está abençoado, mas ora pela vida dele aqui, em nome de Jesus. E você tem que ter lá o 5, não, até 9 agora. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu fico feliz ainda de ver que tem lugar ainda que está seguindo os princípios de Deus, amém, irmão? Porque o pastor, ele está falando uma coisa verdade. Tem muitos lugares aí que está deixando o princípio de Deus. O princípio de Deus também é família, né? Estão deixando o certo, né? Hoje a esposa pode estar com o esposo, acompanhando o esposo, que passa por cima, não quer nem saber. A esposa vai pregar, não chama o esposo para pregar, porque é o princípio, é ordem. O esposo tem que abençoar a vida da esposa, a esposa tem que abençoar, vice-versa, se o pastor quiser, tem que passar assim, porque é o princípio de Deus. E quando a gente vê isso na igreja, a gente fica feliz, porque está seguindo a ordem de Deus, amém? Levanta tuas mãos aqui, amém? Glória a Deus, aleluia, suas mãos abençoadas. Glória a Deus, Senhor, meu Pai. Deus, eis aqui, meu Deus, o pastor Gilvan, meu esposo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor cubra ele com o teu poder. Meu Pai, derrama, meu Pai, sua unção sobre a vida dele cada dia mais. Pai, venha usar ele, meu Pai, na palavra. Glória a Deus, o Senhor venha revelar para ele assim, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, aquilo que é oculto, aquilo que é profundo, meu Pai, como o Senhor tem usado ele quando ele abre a boca para pregar, porque sabemos, meu Pai, que não sai nada dele, mas tudo que o Senhor quer falar conosco aqui neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tira, meu Pai, todo o impedimento, tudo aquilo que o inimigo talvez venha tentar, meu Pai, colocar empecilho, que caia por terra agora. Pai, abençoe este ministério, abençoe o pastor, a família dele, os membros dele, as ovelhas dele. Pai, o que eles vêm buscar aqui nessa noite, que eles possam estar aqui com a certeza que o lar e a casa dele já estão abençoados, porque onde eles colocaram a prata de Deus, o Senhor já visitou a família, o Senhor já visitou o trabalho, o Senhor já visitou a saúde. Então, meu Pai, eu te peço, visita a saúde do meu esposo também, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, amém? E salve o Senhor com as mãos, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, agradeço a Deus por me conceder essa oportunidade, ao pastor Marcos Aurélio, amém?
Glórias a Deus, porque o Senhor, a cada dia, é Ele que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ainda que nós falamos, Senhor, tudo está difícil, mas Ele ainda diz: eis que eu estou aqui. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato. Glória a Deus. E muitas das vezes, querido, aleluia, nós temos que descobrir qual é o nosso chamado dentro da casa de Deus. Porque muitos têm negligenciado. Deus deu o dom, mas não quer usar. Deus tem chamado, tem capacitado, e as pessoas muitas das vezes têm brincado com a palavra de Deus. Porque quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, ele falou que assim cada um de nós ficamos na posição em que Deus tem nos colocado. Talvez é momento de nós refletirmos qual a posição que Deus tem nos colocado, onde Ele tem nos capacitado. Lá vai dizer ainda mais no capítulo 7, no versículo de número 20, que cada um fique na vocação em que foi chamado. Será que você tem descobrido qual é o seu chamado na casa de Deus? Ou está fazendo porque vê o outro fazer? E lá vai dizer mais ainda: se você tem um chamado e foi chamado, mas você ainda pode servir. Mas lá vai dizer que se aceitou o chamado, que faça com responsabilidade. Pois foste comprado por um bom preço. Não façais servo de homem, irmãos, mas cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Assim diz o capítulo 7 de 1 Coríntios. Para quem não me conhece, aleluia, eu congreguei por 13 anos no ministério Raiz de Jessé, aqui no bairro Nazaré. Pedi a bênção lá para congregar com a minha esposa, que era do Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério Taquaril. E a gente congreguemos ali e estamos pedindo a Deus permissão para nós sairmos de lá, porque a gente mora aqui e muitas das vezes está um pouquinho complicado para a gente chegar lá, porque a gente chega do serviço já às 6h30, 6h20, faz tudo correndo para ir para a casa de Deus, e não é bom que nós façamos as coisas de Deus de qualquer jeito. Aleluia! Então, aleluias, mas tudo é pela permissão de Deus, porque quando você sai da presença do Senhor de qualquer forma, muitas das vezes você vai fracassar. E nós não devemos nos exaltar daquilo que Deus nos dá. Para mim, aleluia, a saudação que o missionário deu aqui para a igreja, eu senti que o culto já foi concluído em nome de Jesus, querido. Mas se o Senhor permitiu que o pastor me convidasse, eu estou aqui para fazer o que diz 1 Coríntios 9, no versículo de número 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é me imposto essa responsabilidade, e ai de mim que não anunciar o Evangelho. Amém? Então eu quero meditar com os irmãos lá na carta de Tiago, capítulo de número 3, aleluia, para a nossa breve meditação nessa noite, aleluia. Quero agradecer, aleluia, pela vida de cada um de nós aqui nessa noite, porque o Senhor nos permitiu, aleluia. Nós somos gratos, aleluia, pela vida do pastor Marcos Aurélio, pela esposa, pelo pastor José Carlos e por toda essa família linda de Jesus aqui nessa noite, querido, aleluia. E nós temos que agradecer sim pelo pastor, porque o Senhor tem concedido a ele, aleluia, a esse rebanho lindo que ele tem colocado diante da casa de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, aleluia, nós falamos: Senhor, será que eu estou no caminho certo, na direção certa? Pode ter certeza que esse é o caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao reino dos céus se não for através do Filho, que é Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, que nessa noite, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus,
Eu declaro, aleluia, sobre as nossas vidas aqui nessa noite, querida, aleluia, que toda obra da treva, aleluia, venha cair por terra. Em nome de Jesus. Que nenhuma arma forjada e preparada contra esse ministério vai prosperar, porque Deus já está quebrando toda barreira. Mas isso é para aquele que crê, amém, irmão? Glórias a Deus. E eu vou dizer para os irmãos que eu não sou de muito oba-oba não, porque eu gosto de Bíblia, querido. Se falou que é a palavra de Deus, eu fico alicerçado aqui, amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3 de Tiago, versículo de número 13. Palavra bastante conhecida, mas vai dizer para mim e para você que a sabedoria que vem do alto é a sabedoria de Deus. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em que mansidão e sabedoria. Mas se tende amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Amém, irmãos? Senhor Deus, nessa noite me coloco aqui diante desse rebanho que o Senhor tem colocado na mão do pastor Marcos Aurélio, meu Pai. Que o Senhor possa me usar da forma, Pai querido, aleluia, que o Senhor quiser nessa noite, Pai. Eis-me aqui, que não saia nada de mim, ó Pai querido, aleluia, mas que tudo seja conforme a tua vontade e o teu querido. Porque o Senhor deixou escrito através do profeta João, Pai, que é necessário que eu me diminua e o Senhor cresça. Então é isso que eu te peço nessa noite, ó Pai. Mas que ninguém saia daqui, Senhor, aleluia, da mesma forma que chegou nesse lugar. Dá ouvido às nossas orações nessa noite, ó Pai, porque nós somos aflitos de Ti, ó Pai. Une o nosso coração, ó Pai querido, com o teu coração nessa noite, ó Pai, e nos ensina e nos guia no melhor caminho a ser andado. Porque nós precisamos, somos dependentes. Aqui não é ninguém melhor do que o outro, Pai. Desde aqui do altar até lá na porta, Pai, nós somos todos iguais na tua presença. Porque, aleluia, nós somos o menor de todos, ó Pai querido, somos chamados, escolhidos e capacitados. Portanto, nessa noite, ó Pai querido, aleluia, que o Senhor zele de cada um de nós, quebrando toda a barreira, toda a afronta do inimigo, ó Pai. Tirando todo o laço de morte, toda a maldição, ó Pai, nessa noite, ó Pai, eu declaro em nome de Jesus, ó Pai querido, que nós somos livres para glorificar o Teu Espírito aqui dentro desse lugar, ó Pai. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados, pelas oportunidades, meu Deus. E que o Senhor continue usando, ó Pai querido, os Teus servos aqui nessa casa de oração, meu Pai. Da mesma forma, eu lhe peço que nessa noite o Senhor também me usa conforme o Teu querer e a Sua vontade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Hoje eu estava um pouco com febre, até comentei com minha esposa, e eu não sou de faltar nada que é para Deus, nem um compromisso. Já fui em alguns lugares que enquanto eu estava dentro do ministério, querido, aleluias, mesmo eu passando mal, eu estava bem. Porque quando nós fazemos para Deus, Ele nos sustenta e nos capacita. Glória a Deus. Então, muitas das vezes, nós temos colocado muita desculpa diante de nós, de uma certa dor de cabeça, de uma certa gripe, de uma dor nas costas, e estamos esquecendo de quem é o dono da cura. Estamos esquecendo quem é, aleluia, o abençoador. Aleluia. E quando nós fazemos dessa forma, nós estamos cedendo lugar para que o inimigo possa encostar perto de nós. Aí você fala, mas Deus não falou que tem um anjo que acampa a meu redor? Tem sim, mas para isso é necessário que eu e você permaneçam na posição. Glória a Deus. Porque quando o pastor Tiago escreveu esse capítulo 3, no versículo de número 3, querido, ele não estava escrevendo para desviado, nem quem está lá fora, não. Ele estava escrevendo esse capítulo para nós que estamos na casa. Aleluia. A carta de Tiago
ela é uma carta prática, direta e escrita para cristãos que enfrentam e aqueles que enfrentavam perseguições naquela época, que é da mesma forma no dia de hoje. Porque quando nós estamos fazendo para Deus, querido, nós somos falados, somos lembrados, mas muitas das vezes não de uma boa maneira, mas com ato de maldição, as pessoas amaldiçoando. Quando você está fraco, começa a perguntar onde está o Deus dele, aonde está o Deus dela. E o que nós devemos fazer? Amaldiçoar também essa pessoa? Não, senão nós estamos fazendo o que nós acabamos de ler. Estamos sendo animal, estamos sendo, aleluia, diabólicos. E o que nós temos que fazer então? Ele falou, meus irmãos, tenha grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela é uma obra de paciência. Tiago capítulo 1, versículo de número 1. E às vezes nós estamos tão impacientes que nós queremos tudo que o Salmo 70 nos oferece para cumprir na nossa vida com uma rapidez tremenda e sem demora. Não queremos mais viver da paciência do Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, tirou-me de um lago horrível, nos limpou, nos capacitou, nos permitiu descer as águas batismais, fez um novo homem, fez uma nova mulher, trouxe para o templo, aleluia. Ei, querido, instruiu e falou: eis que eu coloco diante de ti vestes novas. E muitas das vezes nós ainda queremos viver a velha criatura. Verdade. Queremos ser abençoados, mas não queremos o dono da bênção. Também. Suplicamos ao Senhor, Senhor, e a minha bênção que eu estou esperando há tanto tempo e não chega. Hebreus 10:36 vai dizer que é necessário um pouco de paciência para que depois de nós tivermos feito a vontade de Deus, Ele cumpra a promessa dele na minha e na sua vida. Você tem promessa, aleluia? Então cumpra Hebreus, aleluia, 10:36. Você tem sonho, cumpra Hebreus 10:36 e você vai ver, aleluia, a bênção do Senhor chegar. Aleluia! Aleluia. Não queira ser um desviado, querido. Se está difícil, aleluia. Ei, Jeremias 18 falou assim: ó, desce na casa do oleiro. Não mandou subir, não. Primeiramente ele falou: desce. Porque quando nós descemos, nós estamos buscando direção. Glória a Deus. Quando nós descemos, querido, nós estamos buscando direção para aprender a perdoar. Estamos buscando direção, aleluia, instrução de Deus de como seguir uma vida digna perante a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque quando ele chegou na casa do oleiro, ei, Deus mostrou ele uma cena de um oleiro quebrando um vaso e reconstruindo o vaso e falando para ele: ei, Jeremias, não posso eu fazer da mesma forma, aleluia, que esse oleiro está fazendo. É, querido, quando Deus nos pega, Ele nos amassa, nos molda e nos faz um novo vaso na presença de Deus. Eu costumo dizer, querido, aleluia, que é melhor nós estarmos em Jeremias 18, no capítulo de número 1, quando Deus pega o vaso e manda ele descer, do que nós estarmos no capítulo 19 de Jeremias, no versículo de número 10, quando Deus fala: ei, Jeremias, está vendo este vaso, que é para ele no meio da praça, e avisa para aqueles que não querem direção comigo, que da mesma forma que este vaso é quebrado, eis que eu quebro o fogo e nunca mais farei um novo vaso diante de mim. Se você se permitir quebrar dessa forma, aleluia, de Jeremias 19, querida, aleluia, Deus não vai te fazer novamente, hein? Mas você não acabou de dizer que a palavra de Deus é vida, é transformação, é sim, mas a palavra de Deus também, querida, aleluia, ela vem cheia de mistérios da parte de Deus, que não cabe a mim e a você entender, porque a palavra vai dizer:
E ele diz: essa sabedoria que vocês estão vivendo com o coração amargurado é diabólica, tem nada de Deus. Mas ele vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, Aleluia. sem parcialidade e sem hipocrisia. Maravilha. Às vezes nós damos com a mão, mas queremos dizer para a outra: viu, fiz. Às vezes nós ajudamos, mas se nós não postar na rede social, não tem valor. Queremos ser visto e não fazer o serviço que Deus nos manda. Verdade. Porque, querido, se eu ajudo, se você ajuda, não tenho do que me gloriar. Porque é Deus, aleluia, quem tem feito. Glória a Deus. É Deus quem tem suprido. Aleluia. É Deus quem tem capacitado. Glória a Deus. O varão estava falando de Jó, aleluia. No capítulo 14 de Jó, no versículo de número 7, vai falar da esperança. Se a árvore foi cortada, querida, aleluia. Se estão dizendo que você não vale nada, querida, aleluia, diante de Deus ainda há uma esperança. Aleluia. Ah, mas estão me maltratando até mesmo dentro da minha casa, aleluia. Tem problema não, querido. Ei, Jó 31:34 diz: entrei eu perante uma grande multidão e o desespero da família me apavore, mas eu não saio da porta, fica na porta, a porta é estreita, mas ainda tem salvação para mim e para você. A porta é estreita, mas ainda tem cura para mim e para você. Não saia da porta, ainda que estão dizendo, aleluia, que você não vai chegar a ele. Não acredite, é o inimigo colocando, aleluia, coisa na mente sua para você parar, mas fique diante de Deus, aleluia, do jeito que ele tem te colocado e te capacitado. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Deus. Porque a sabedoria, querida, aleluia, nós temos que pedir, Deus é a direção. A Bíblia diz, querida, aleluia, em 2 Samuel, capítulo de número 15, se eu não me engano, no versículo de número 13, que quando Davi recebeu a notícia, a mensagem, que seu filho Absalão estava levantando contra ele uma rebelião para tomar o trono. Pai não mata filho. Davi, homem de guerra, veterano, derrubou gigantes, não só um, mas 4, porque o quinto a Bíblia vai dizer que foi o servo dele que matou. E o filho dele vinha querer decepar a vida dele, querida, aleluia, para ficar com o trono. E a sabedoria dele foi fugir. Que há momento que é necessário nós sairmos de perto, nós ir para longe, nos distanciar, para não fazer a maldade com o outro. E quando ele sai, aleluias, você acha que ele lançou palavra de maldição contra Absalão? Não. Ainda deu uma ordem que ninguém não o mate. E quantos crentes têm matado o outro, querido? Meu Deus. Ei, a palavra do Senhor diz que é para nós acumular, querida, aleluia, é brasa de fogo sobre as nossas cabeças, mas tem muitos que carregam um maçarico para queimar o outro. Você viu? Não louvou nada, você viu? Não pregou nada. Ei, querido, então seja diferente. Une lá, vai e faça. Deixa Deus te usar. Não para de criticar o ministério, porque o ministério não é para ser criticado, mas é para ganhar alma e louvar o nome do Senhor Jesus. Fica aqui fingindo que ainda aleluia. A palavra vai dizer que a noite chegou e ele fala assim: ei, Joabe, arruma a cama que me deu sono. E Joabe começa a dizer para ele: mas Absalão está vindo aí. E ele diz: ah, Joabe, eu sei em quem eu tenho crido. Glória.
na Bíblia de número 4, no versículo de número 8, vai dizer que quando Joabe, aleluia, arrumava a cama para ele, ele falou: ei, Joabe, me dá a arma que eu preciso compor para Deus. Quem é que no meio de uma guerra, querido, fugindo com a tribulação, vai ter pensamento para compor? Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Ele disse: ei, Deus, aleluia, eu vou me deitar e vou dormir, porque, aleluia, o Senhor é aquele que tem cuidado de mim. Será que você também pode dizer isso nessa noite, bem? E ele disse mais: ei, Deus, e pela manhã, Senhor, aleluia, Salmo 5, versículo de número 3, eu me prostrarei diante de ti, aleluia, e orarei a ti, porque só ti tem me sustentado. Mas ele disse: orarei, vigiarei a minha vida, mas tem muitos que não oram, mas vigia a vida do irmão. Sabe que hora que chega, sabe que hora que sai, sabe o que que comeu, aleluia, sabe o que que não comeu, sabe onde foi, mas não tem coragem de pôr o joelho no chão e orar pela vida do irmão. E quando o dia amanhece, querido, Davi fala: ei, Joabe, enquanto tu enrola a cama, me passa a harpa de novo, que eu quero agradecer ao Senhor. Salmo de número 3, no versículo de número 5. Mas irmão, mas você já disse não. Eu disse Salmo 5, versículo 3. Agora é o contrário. Aí ele fala: ei, Senhor, Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. eu deitei ontem, acordei hoje, e estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Você está aqui porque o Senhor tem te sustentado. Você está aqui nessa noite porque Deus permitiu o meu grande. Você está glorificando nessa noite porque o Senhor tem te livrado, aleluia. Porque pode se levantar uma legião de demônios, 10 mil para um lado, 1000 para o outro, mas você não será atingido porque o Senhor está te guardando. Oh, glórias a Deus. Mas a Deus você está dizendo, né, irmão? Oh, glória. Mas tem dito para mim que se eu sair da presença de Deus, eu já estou com meu nome garantido lá. Tem prova? Será que estamos mesmo? Que senão seria muito fácil, pastor. Verdade. Eu erguei minha mão, deixar o Senhor me aceitar, depois sair da presença e falar: meu nome já está. Eu posso te dizer para você que lá em Êxodo 32, no versículo também de número 32, quando Moisés se colocou diante daquele povo que tinha pecado e começou a falar para Deus: Deus, deixa eu te falar uma coisa, aquele povo pecou, mas tem misericórdia dele, Deus. Ou se não, Deus, risca o meu nome do teu livro. Meu Deus. Olha para você ver, querido, era a liderança daquele povo. É por isso que nós temos, aleluias, que ajudar o nosso pastor. Fala, Deus. Ele disse: se tu não pode perdoar, então que risca também o meu nome. Mas Deus, Ele sabe o que tem dentro do meu coração e do seu coração, querido. Verdade. E Ele acabou dizendo: olha, Moisés, esse povo pecou, eu não vou mais, mas vou permitir que um anjo vá contigo para que eu não mate esse povo na caminhada para Canaã. Mas eu vou deixar uma coisa, Moisés, escrito: que aquele Moisés que fazer graça comigo. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse eu riscarei do meu livro. Meu Deus. Isso é forte. Então não caia nessas armadilhas de Satanás, não. Achando que você deu a mão, seu nome já está lá.
E você está garantido para não. Ei, irmão, mas isso ficou lá em Êxodo. O povo saía do Egito. Ah, não tá bom não? Vou te dar mais um aqui, ó. Salmo 69, versículo 27 e 28. Aleluias. Glória a Deus. Vou ler aqui juntamente com os irmãos, porque eu gosto de Bíblia, né? E eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Para depois, aleluia, não falar o irmão, ele estava equivocado e falou heresia. Salmo 69, versículo de número 17. Aquele que acrescenta iniquidade é iniquidade. Ei, deles, aleluia, não entrem na justiça de Deus e seja arriscado no livro da vida e não seja escrito como justo. Meu Deus. Como é que um pecador vai chegar, aleluia, junto com aquele que buscou a presença do Senhor dia após dia, cuidando da sua vida espiritual? Aquele que é injusto, é pecador, vai chegar da mesma forma e querer, aleluia, entrar no reino dos céus. Não tem como. A sabedoria que Tiago estava dizendo, querido, aleluia, é que dia após dia eu e você tem que ficar alicerçado na rocha. Aleluia. Porque se você desviar e for morto, Meu Deus. não tem direito. Às vezes você está dizendo, mas eu sou novinho, estou jovem, vou caçar viver dentro de uma igreja. Ei, Meu Deus. Eclesiastes vai dizer, jovem, que você pode andar pelos caminhos dos teus olhos, mas fique ciente que Deus trará tudo a juízo. Então eu prefiro ser um novinho, mas dentro da casa de Deus, do que ser um novinho, morrer de salvação e ir direto para o inferno. Aleluia. Aí você fala, mas Jesus, quando morreu, ele não visitou o inferno, aleluia, e pegou de lá a chave da morte, a chave do inferno, que está escrito em Apocalipse 1,18, pegou. Porque ele não quer que você morra sem salvação nem vai para o inferno. Irmão, mas eu estou querendo a prosperidade e você vem com esse negócio, aleluia, de inferno, de morte. Ele falou também que ele, aleluia, em Apocalipse 3, que ele tem a chave que fecha e ninguém abre, mas que também abre e ninguém fecha. Será que você quer essa chave nessa noite? Aí nós começamos a dizer, eu quero a chave, mas para nós chegar e pegar essa chave, pastor Marco Aurélio, tem um preço, porque Jerusalém é sempre subindo, não é? Isaías 22 diz que essa chave está lá para mim e para você. Aleluia. Pastor Marco Aurélio, essa chave está lá para mim e para você. Essa chave está lá para mim e para cada um dos meus irmãos. E o que é necessário eu fazer? Se você conseguir se firmar e pegar essa chave, querida, aleluia, essa promessa que Jesus falou, que abre e ninguém fecha, ele te dá na sua mão. E é uma passagem muito bonita, querida, aleluia, que é para aquele que vive debaixo de oração falando, Deus, eu quero. Senhor, me permita alcançar essa chave. Isaías 22, e porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá a porta, e ninguém fechará, e fechará a porta, e ninguém abrirá. Depois que Deus, aleluia, fez a promessa, ele está entregando essa chave na mão daquele que quer ficar na Jerusalém, que quer ir para o alto. Mas a chave, aleluia, é para nós abrir, chave da nossa salvação, que é a maior promessa que tem na terra para mim e para você. Ah, mas Jeremias não disse, hein? Será que a Deus e comerei o melhor dessa terra? Com certeza.
Mas qual é o melhor dessa terra que você está comendo? Cilada de Satanás? Meu Deus. Forte. Fala, Jesus. Qual é o melhor dessa terra que você está se alimentando? Será que é da sabedoria que vem do alto? Ou você está se deixando ser chacota na mão de Satanás? Jesus. Gênesis 12. Todo mundo conhece, pai da fé. Deus olha para dentro dele, adorando o Deus do pai dele, e vê a tristeza no coração dele. Tinha finança, tinha riqueza, não necessitava de bens financeiros, mas tinha desejo de ter um filho. E Deus chega e fala para ele: ei, Abraão, sai de perto da sua família, É forte. sai da terra, sai sem direção, para onde eu te mostrarei. Eu fico imaginando, pastor Marcos Aurélio, o quão difícil foi para ele largar tudo para seguir um caminho sem direção, apenas com o ID do Senhor. Vai! Glória a Deus. Amém. Mas pela obediência, a Bíblia vai dizer que Abraão foi, porque desejava ter um filho. E na caminhada dele, muitas das vezes, ele também, se nós formos meditar, ele negou o Senhor, falou algumas mentiras, mas Deus conhecia a sinceridade dele, falou algumas mentiras para não morrer. Aí então um dia que Deus fala com ele: ei, Abraão, eis que hoje eu estou renovando contigo o meu pacto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o que eu tenho para você, Abraão, o filho da promessa vai chegar. Mas a esposa dele, a Sarai, fala com ele: ei, nós já somos velhos, aqui não tem criança. Ela disse: pega a serva e deita com essa egípcia e suste dela filhos a nós. E é coisa ruim quando nós queremos colocar a nossa mão nos planos de Deus. Porque quando Ismael chegou na vida deles, querido, a confusão dentro do rancho de Abrão começou também. Por causa da inveja da dona Sarai, porque não poderia dar um filho ao teu esposo, por falta de sabedoria dela, se entregou, aleluia, a serva para Abraão. Eu sei que Deus já fez promessas na nossa vida, querido, que muitas das vezes nós falamos: não vai cumprir. Aí, pastor Marcos Aurélio, quando ele chega em Gênesis capítulo de número 22, ou melhor, no 21, lá vai dizer que a promessa de Deus chega na vida de Abraão, porque já tinha um novo nome, uma nova identidade. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele esperava a promessa, todos os dias ele estava no altar, estava buscando. Assim também somos nós. Quando nós queremos algo de Deus, querido, aleluia, todos os dias nós estamos ali: Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. E quando a promessa chega, quando nós alcançamos o nosso objetivo, nós esquecemos do Senhor e muitas das vezes não voltamos nem na casa de Deus para agradecer, igual o pastor estava dizendo aí, a situação de uma pessoa. E Deus começa a dar corda para Abraão, querido, e começa lá de cima só olhar a vida de Abraão, ver ele na alegria, na satisfação, aleluia, de ter, aleluia, a promessa na vida dele, mas ele não conseguia mais ver Abraão no altar dele. É Bíblia, meu irmão, pode ir lá e ler que vocês vão conseguir identificar o que eu estou dizendo. Abraão se afastou da presença de Deus. Meu.
E como Deus, aleluia, não estava conseguindo enxergar mais, aleluia, a presença de Deus dentro de Abraão, ele chega no Salmo, no Gênesis 22 e fala assim: ei, Abraão, eu quero o teu filho no altar em forma de sacrifício. Aleluia. Forte. É forte. Aí nós falamos, mas Deus dá a promessa e Deus toma. Querido, ele não estava querendo tomar a promessa de Abraão. Eita Deus! Ele estava querendo, aleluia, ver Abraão de volta na presença dele. Porque ele tinha afastado da presença de Deus devido a ter recebido, aleluia, o filho da promessa. E talvez Abraão naquele momento poderia ter pensado: olha, eu vou dar o Ismael porque ele não se tornou homem. Mas Deus conhece a mim e você por dentro por fora. Ele sondou o coração de Abraão no momento assim: eu, Isaac, que eu quero no altar, porque era o filho que ele amava. Aí você imagina Deus tirando de nós aquilo que nós esperamos por um bom tempo para receber. Porque ele não esperou, não foi nem um dia nem dois, não. A Bíblia vai dizer que foi 25 anos. 25 vezes 365, 9.125 dias de espera, querido. Será que você também aguentaria? Não resistiria? O homem esperou 9.125 dias, pastor Mafalda, sempre ali orando, falando: Deus eu quero, Deus eu quero. E chega a promessa. Quantos não têm feito isso? É desse jeito. Fugido da casa de Deus. Forte. Mas eu e você temos que viver da sabedoria que o Senhor tem nos colocado. Aleluia. Depois vocês meditem, aleluia, em Provérbios 9, que você vai falar das 7 colunas da sabedoria, querido. Tem um pilar, aleluia, para sustentar cada parte da nossa vida. Aleluia, Jesus. Provérbios quantos? 9. Provérbios 9 vai falar a respeito dos 7 pilares da sabedoria. Pilares que muitas das vezes nós temos deixado passar despercebido. Aí cai um pilar da beira, cai o outro da beira, cai mais um, a casa começa a ficar torta e você não quer ajeitar ele. E pode ser que Deus olha para dentro de você da mesma forma que ele olhou para Ezequias, Isaías 29, manda um recado: arruma a tua casa, porque o homem subiu de uma enfermidade para cima da cama. E ele chama o profeta e fala: leva a minha mensagem, fala com Ezequias que arruma ele a casa dele, porque de onde ele está em cima dessa cama, ele não desce mais. Ai, meu Deus, aleluia. Porque o pilar de Ezequias estava quebrado, não é um, nem dois, nem três, não sei quantos, mas eu sei que Deus olhou para dentro dele e viu que a situação dele não era boa. Jesus. E quem era Ezequias? Ezequias foi o cara, querido, aleluia, que levantou os templos de Deus, reconstruiu a casa de Deus novamente, quando o pai dele, aleluia, colocou todo o imundício de Satanás dentro do templo, na era de reinado dele. Meu Deus. E ele recebe a profecia, pastor Marcos Aurélio, aleluia, e não critica o profeta não amaldiçoa o profeta não, mas a sabedoria dele vem assim, ó: eu vou ver se essa profecia é de Deus, porque você não julga o profeta, mas a profecia você pode julgar. Vira por lado da parede e fala assim: ei Deus gosta quando eu e você falam ao particular com ele. Ei Deus, sei que você vai me matar, já mandou, aleluia, aqui, falando que dessa cama não desce mais, mas escuta uma coisa de Deus. Eita glória! Se rasgou na presença de Deus, Glória a Deus. rasgou o coração e começou a falar as verdades com Deus. Olha Deus, hoje eu não estou da forma, aleluia, que eu estive há tempos atrás, mas lembra-te. Será que você tem esse gesto? Tu lembra-te. Meu Deus, é Glória a Deus. Lembra-te, Deus, que eu levantei os teus altares, eu restaurei o templo, eu restaurei a ordem de culto. Lembra-te, se possível for, que hoje eu não estou como tu queria, mas eu já fui, e se você me der mais uma oportunidade, eu serei novamente.
que ele, Só anda Deus, o grande eu sou, o grandão da Galileia, se agradou e na mesma hora ele fala para o profeta: volta. Meu Deus. Porque a palavra de Deus é assim, querido. Quando nós chamamos a atenção de Deus é assim. Eu vou chamar a atenção de Deus, vou chorar um pouquinho aqui que eu estou precisando. Não, ele não se coloca de coitadinho diante da presença de Deus, não, porque Deus não está chamando coitadinho nem covarde para a obra, não. Deus está chamando aquele que tem coragem de lutar, de enfrentar. Porque se você para de coitadinho, o inimigo te pega e te faz um despertar, querido. Aleluia. Porque ele olha para dentro da tua fraqueza, olha lá no mal, que não olha o que, querido? Vai e pega para você ver. Satanás conhece que vibra muito mais do que você, porque morava lá em cima. Ei! 1 Coríntios 5:5 vai dizer: para aquele que erra, para aquele que pega, ei Deus, tu escreveu que seja dada para mim aquele que pecar, para que eu destrua tudo que ele tem, para ver se haja salvação no dia do julgamento final. Ele está pedindo, porque está lá, ele conhece, é necessário, Deus, que o Senhor me dá, que eu vou acabar com o casamento dele, vou acabar com a vida financeira dele, vou acabar com o filho, vou acabar com tudo que ele tem na terra, para ver se ele ainda vai te glorificar. E se te glorificar vai ser aprovado, mas eu preciso tocar. Forte Deus. Mas Deus não permite, não, hein, Jó? Comeu o pão que o diabo amassou. Comeu, irmão? Comeu. É porque Deus permitiu. Senhor, ele está assim porque você dá tudo para ele. Tem 10 filhos bonitos, filhos e filhas bonitos, é rico, é próspero. Vai lá e toca. E Satanás é um cara muito arteiro, querido. Ele falou com Deus assim: vai lá e toca. Sabe por quê? Porque ele queria ver Deus tentar a vida de Jó. E tem muitos dizendo aí que está sendo tentado por Deus. Mentira! Está sendo tentado por você mesmo. Meu Deus. Fala Deus. Aleluia. Eu falei, pastor, que eu gosto de Bíblia. Então o que eu falar... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tiago 1, versículo 13: ninguém sendo tentado diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu e você é tentado. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É tentado pelo pecado, pela inveja. É tentado quando você não quer orar pela vida do teu irmão. E você está dizendo que Deus está te tentando, querido? Não. Eu e você é tentado quando nós deixamos de fazer para Deus. Aleluia, Jesus. Já estou finalizando, viu, pastor? Mas foi escrito que a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de pureza, ela é pacífica. Se você não é manso, querido, aleluia, aprenda a pedir a Deus mansidão. Glória! Aleluia, Jesus. Ela é moderada, que nós temos irmão, querido, que nós não podemos pisar sequer no pé dele, que está pronto para a briga. Aleluia. Se pisa, eu te rego o braço, querido. Eu sou crente, mas se pisar, eu rodo a baiana, eu tiro o Espírito Santo de mim, aleluia, e vou para cima dele, querida, aleluia. Que espírito é esse que você está tendo? Espírito animal e diabólico. Meu Deus! É verdade, Jesus! O espírito que eu tenho que ter, esse é de pureza, é de pacífico, é misericordioso, porque esses são os dons que Deus tem dado a mim e a você. Aleluia, Jesus. Tá ficando bom, ô glória! Espírito de grandeza não entra no reino do céu. Deus! Aleluia, Jesus! Mas eu vim aqui hoje para mim ouvir uns aí canta, um sobrinho anda. Não. Hoje nós vamos falar de Bíblia. Aleluia! Hoje nós estamos
estamos falando de Bíblia. Aleluia. Eu também gosto do movimento, mas o movimento que tem a palavra. Aleluia. Porque tem movimento aí, querido, que é criado pelo homem. E lá no livro de João nós vamos falar, querido, aleluia, que o movimento de Deus não é esse. Mas está aí os frutos que Tiago deixou escrito. Sabedoria. Às vezes nós falamos assim, mas por que meu irmão não se rende? Meu irmão está tão distante da casa de Deus. Será que eu não vou ganhar a minha família para Cristo? Só se Ele quiser. Vou ler só um versículo aqui. Zacarias 3:8. Tu e os teus companheiros que se assentam diante de mim. Olha, pastor, isso aqui vai dizer esse versículo para o senhor que é sacerdote da casa, porque a Bíblia vai dizer em Levítico 6:12 que é necessário ter fogo, que o sacerdote ele tem que pôr fogo, que pela manhã ele tem que colocar fogo, pela tarde também ele tem que colocar fogo, e pela noite também ele tem que colocar fogo, porque a chama do altar ela não se apagará e o fogo arderá continuamente. Aleluia. E vai dizer que, olha, pastor, tu e os teus companheiros que se assentam diante de mim, porque são homens perpetuosos, eis que eu farei vir novo céu e um renovo sobre esta casa. Cada um de vós convidará o seu companheiro. E se ele não quiser vir, deixa para lá. O convite está feito. Olha a palavra dizendo aqui, ó. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, pastor. Aleluia. Mas meu irmão, ele almeja coisa grande. Coisa grande, né? Porque quem despreza as coisas pequenas do dia do Senhor, vendo o plano de Deus, não é necessário das coisas grandes. Se você despreza as pequenas, muito cuidado, porque no dia das coisas grandes de Deus, você pode não ter direito. Eita, que é forte. Glória a Deus. Porque se você está na casa que ela é pequena, querido, se Deus te capacitou e você está ali, não despreza. Se Deus te engrandecer, não despreza. Porque todos nós somos, aleluias, filhos do Senhor. No dia de hoje, pastor, a terra está da mesma forma que no tempo de Noé. Gênesis 6:13. Deus olha para baixo, vê o mundo todo corrompido, todo podre, chama o servo o nome de Noé e fala: eis que tenho visto que a terra não está, aleluia, da forma que eu queria. Eis que trarei um dilúvio sobre a face da terra. Mas ele queria salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: o fim de todas a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com toda a terra. É forte. Mas Deus falou para Noé assim: ei, Noé, tenho visto que você é um homem de sinceridade. Noé, agricultor, plantador de uva. E Deus dá uma ordem para ele: faça uma arca. Convide quando a arca estiver pronta. Prega o meu nome. E quanto mais ele pregava, mais chamava o homem de doido, de louco. Não dava crédito. Mas quando Deus, aleluias, chega no
capítulo 7 de Gênesis, e fala assim, ó, Noé, entra para dentro da arca, tu e a tua família. Será que nós temos convidado a nossa família para dentro da arca? Ou queremos entrar sozinho, pastor? Convida, chama Noé, a tua família e entra para dentro da arca. Porque vou trazer o dilúvio sobre a terra. E quando Noé entrou, todos nós conhecemos a história, colocou os animais, a porta se fechou. Aí você pode estar dizendo, mas o que tem eu a ver com a arca de Noé? Se você não entra para a arca de Noé, querido, corre o risco de você morrer afogado. Porque o dilúvio veio, a Bíblia vai dizer que foi 150 dias, mas eu meditando é um pouco mais além disso. 150 dias foi só a chuva, querido. Aí você lê lá e diz assim, foi 40 dias e 40 noites. Não, começa a ler um pouco mais, não fica só no versículo isolado, não, porque o servo de Deus é preguiçoso. Ele quer entender a Bíblia com apenas um versículo. Não, muitas das vezes você tem que ler para frente e para trás. Texto e contexto. Deus falou com Josué, esse povo é preguiçoso. Estão morrendo e perecendo por falta de conhecimento. Não, o conhecimento está aqui. Aí veio a chuva, o dilúvio. Noé lá dentro com a família, querida, aleluia. Muitas das vezes nós pensamos que Deus esqueceu de nós. Gênesis 8 aconteceu isso na vida de Noé. Ele lá quietinho, só a família, os animais, pensando, Deus esqueceu de nós. Quantos de nós, aleluia, no nosso momento de tribulação, de dificuldade, nós não temos dito, Deus esqueceu de mim? Olha só, Gênesis 8 vai dizer que Deus lembrou de Noé. Deus nessa noite lembra do teu sonho. Deus nessa noite lembra da tua família. Deus nessa noite lembra daquilo que você colocou diante dele. Deus nessa noite, querido, aleluia, ele lembra ainda, aleluia, do pacto que ele fez contigo. Glória a Deus. Ei, Deus, até eu já falei com Deus desse jeito, querido. Só lembrar, Deus, não vai resolver a minha situação. Mas você tem crédito para falar com Deus desse jeito? Tem buscado? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu já falei, Deus, só lembrar de mim não resolve a minha situação. Porque se eu só lembrar do irmão, mas não ir lá e ajudar ele, eu vou resolver a situação dele? Não vou não, querido. Nós temos que parar de ser hipócrita. Ah, vou orar para fulano. Não, vou orar, mas vou saber o que ela necessita. Eita. Deus. Porque só oração não enche barriga de ninguém não, querido. Trabalha na vida espiritual, mas a barriga vazia. Forte, Deus. Eu já senti fome, querido. Eu sou do interior, eu sei, aleluia, vivi ali nas décadas de 1980. Eu sei o que era. Eu sei como era difícil. Muitas das vezes a mãe deixava de jantar, aleluia, para dar para nós no outro dia. Desse jeito. Mas só que naquela época minha mãe já fazia parte da igreja Assembleia de Deus. E era um povo que era muito mais unido. Não era povo que vivia só de vou orar para o irmão, para a irmã, não. Orava e já chegava lá com algo. Ô irmã, Deus mandou isso aqui. Ô irmã, Deus mandou isso aqui. Ô irmã, Deus mandou isso aqui. Quando orava que não, já tinha uma feira pronta que Deus tinha preparado. Eita, Deus. E a igreja do tempo de hoje quer só orar com o irmão e orar com a irmã, mas não quer saber da situação do irmão e nem da situação da irmã. Glória, meu Deus. Filha, isso é forte. E Deus falou, aleluia, ei, Noé, você também, hein? Mente de pregador, viu, querido? Espera, filho. Deus. Eu ainda vou escrever, Noé, aleluia. Deus. O Salmo de número 40 para me lembrar esse povo mais adiante, esperai com paciência no Senhor.
mas é para quem crê. Aleluia! Creio, recebo, Pai. Então, querido, procura ficar na sabedoria de Deus. Deus. Sai fora de tudo aquilo, aleluia, que não vem do alto. Verdade, Deus. Não deixe de vir para a casa de Deus para segundas coisas, não. Meu Deus. E você que está fora da presença de Deus, quem sabe hoje é o dia de você voltar. Meu Deus. Glória a Deus. Pega Jesus. Ah, mas eu não quero, hein, louco? E esta noite eu pedir a tua alma o que tu tem para me oferecer. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de morto não se pode mudar, querida, a situação de ninguém. Pode sim, não. A Bíblia vai dizer de um certo Lázaro e um certo rico. Ambos morreram. Já estourei o horário, né, pastor? A Bíblia vai dizer que lá, naquele dia, os dois morreram. Um foi para o céu, o outro para o Hades. E um começou a dizer: pai Abraão, tenho sede, permita-me que o teu servo molhe o dedo e coloque na minha língua. E ele disse: não pode, filho, tem um abismo entre nós. Nem nós podemos ir aí, nem você poderá vir aqui. Então a consciência dele não morreu. Ele tinha a consciência em mente, tinha a vontade, sentiu sede e queria salvar os seus, mas não dava mais tempo. Permita-me que eu vá dizer para os meus familiares, aleluia, e pregue para eles, para que eles não venham para cá, porque não é bom. E ele disse: não, se não ouvir os profetas que tem lá, tampouco vai ouvir você. E é assim. Se você ficar desapercebido, querido, e Deus lhe chamar, e você não estiver da forma que Ele quer, coitado de você. Mateus 5, vou ler só 4 versículos aqui e já devolvo o microfone para o pastor. Mateus 5 vai dizer sobre as beatitudes que Jesus escreveu, ou seja, vai dizer, aleluia, para mim e para você, querido, aleluias, sobre as bem-aventuranças. 5,4: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia, Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. E se você está passando por isso, olha só, Mateus 5,11: bem-aventurados sois vós, quando vos, que não é vós, é vos, os lá de fora, injuriarem e perseguirem e mentindo todo o mal contra vocês por minha causa. Então tá aí, Tiago 3 resume Mateus 5. Medite depois com mais tempo que você vai entender. E que Deus continua falando na casa, continua abençoando a vida de cada um de nós nessa noite. Que nós possamos, aleluia, ter uma semana abençoada em nome de Jesus. E peço perdão, não pela palavra, mas pelo tempo que eu ultrapassei 7 minutos. Mas o tempo de Deus, que talvez esses 7 minutos é um livramento que o Senhor tem dado para mim e para você. Amém? Eu quero agradecer pelo dia do pastor e pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Muito forte. Deus falou com você nessa noite aí? Comigo falou profundamente. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus Ele é maravilhoso. Amém, irmãos? Quero abençoar, né? Quero agradecer.